São 3 horas. As notícias com Matilde Malva Sabino. Dia de greve. Os enfermeiros do público, privado e social cumprem esta terça-feira uma greve nacional para exigir soluções ao Ministério da Saúde. A paralisação convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses inclui uma manifestação em Lisboa. A Ordem dos Enfermeiros alerta que o Serviço Nacional de Saúde está em risco de colapso devido à falta destes profissionais. A instituição diz que são precisos mais 14 mil enfermeiros no SNS para responder às necessidades do país. O bastonário Luís Filipe Barreira defende mais investimento na profissão para garantir a sustentabilidade do sistema de saúde. A Ordem avisa que os profissionais estão exaustos, desmotivados e sujeitos a um enorme desgaste, o que também tem alimentado a imigração de enfermeiros portugueses. Quase 40% dos recém-licenciados optam todos os anos por trabalhar no estrangeiro. A Federação Nacional de Educação diz que o Governo admitiu integrar propostas dos sindicatos no novo Estatuto da Carreira Docente. O assunto foi discutido na reunião com o Ministro da Educação, Fernando Alexandre. As estruturas sindicais avançam que o novo modelo mantém o Ministério responsável pelas colocações de professores. Fica assim afastada a hipótese desse processo passar para outras entidades. O secretário-geral da FNE, Pedro Barreiros, considera que a reunião foi positiva. Conseguimos fechar já a grande parte do articulado. O que ficou em aberto foi o artigo 6º, que é precisamente este das prioridades. Quanto aos outros artigos, foram aceites alterações propostas pela FNE ao articulado, muitas vezes questões que são palavras, mas são palavras que para nós são importantes. Posso dizer que o processo negocial está a decorrer de uma forma normal, as propostas e os contributos estão a ser devidamente acolhidos. Pedro Barreiros, da FNE. Já o secretário-geral da FENPROF, Francisco Gonçalves, diz que está nas mãos do Governo alterar o motivo da manifestação marcada para sábado. Vai ficar nos artigos que o Ministério propõe para o Estatuto relativamente a esta questão dos concursos, que nós continuamos a ser um corpo especial, que os quadros de pessoal docente vão constar, que temos habilitação profissional e habilitação própria com esse registro. A graduação se resolve os problemas das prioridades, se calhar no sábado estaremos a manifestar, não no sentido do protesto, mas no sentido de celebração. Francisco Gonçalves, secretário-geral da FENPROF, num registro da RTP, a tutela propõe que os concursos do novo Estatuto sejam realizados de forma contínua e automática ao longo do ano, permitindo que os docentes se candidatem em qualquer momento. A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública quer um aumento intercalar dos salários dos funcionários públicos e apela à participação na greve geral marcada para 3 de junho. O coordenador da Frente Comum afeta à CGTP, Sebastião Santana, pede-se aos trabalhadores que se juntem à luta contra o pacote laboral. A Frente Comum, sendo uma estrutura representativa, a mais representativa de trabalhadores da administração pública, o que vos queremos passar hoje é que não apenas nos solidarizamos com a greve geral promovida pela CGTP, pela Central Sindical CGTP Intersindical Nacional, como vamos apelar a todos os trabalhadores da administração pública e a todos os sindicatos da Frente Comum que subscrevam avisos prévios de greve no sentido de se juntarem a esta luta. Sebastião Santana lembra que entregou um pedido de negociação de aumento intercalar de salários e que até ao momento não obteve resposta do Governo. O líder parlamentar do PSD garante desconhecer o conteúdo da proposta laboral que vai agora ser discutida no Parlamento. Em entrevista à CNN Portugal esta noite, Hugo Soares chuta para depois. Não consigo fazer futurologia porque eu não sei qual é a proposta que o Governo enviará para o Parlamento. Se me convidar daqui a 15 dias, ou 3 semanas, ou uma semana, quando o Governo mandar para o Parlamento, tenho todo o gosto de falar sobre isso. Hugo Soares afirma que o líder socialista José Luís Carneiro e do Chega, André Ventura, são os negociadores mais incómodos para o governo. Acusa os dois partidos da oposição de taticismo. Noutro tema, o social-democrata considera inútil a proposta do Chega de constituir uma comissão parlamentar de inquérito à Operação Influencer, o caso que envolve o ex-primeiro-ministro António Costa e a intervenção que teve nos processos ligados ao lítio, o hidrogénio e ao centro de dados de Sines. Hugo Soares
reitera que o partido vai votar contra a CPI, defende que investigar é o trabalho da Justiça. Eu não vejo vantagem nenhuma numa comissão parlamentar de inquérito. Compete às questões que são da Justiça, à Justiça fazer essa investigação. Eu tenho a certeza absoluta que Pedro Nuno Santos, Pedro Delgado Alves votarão a favor desta comissão parlamentar de inquérito. Não tenho dúvida nenhuma. Quando foi anunciada uma investigação ao atual Primeiro-Ministro que redundou em zero, eles foram daqueles que quiseram uma comissão parlamentar de inquérito. Nós não o quisemos, não foi por medo de nada, como se veio a verificar. Foi precisamente porque nós entendemos que a Justiça deve fazer o seu trabalho isenta de qualquer pressão partidária e política. Os recados de Hugo Soares aos socialistas em entrevista esta noite à CNN Portugal. A PSP transferiu de posto o agente suspeito de ter avisado os colegas da Esquadra do Rato de que estavam a ser investigados. O polícia foi também alvo de um processo disciplinar interno, em causa a alegada divulgação de informações sobre buscas e vigilâncias relacionadas com os casos de abusos e tortura na Esquadra do Rato. O agente terá alertado os colegas antes da operação policial. Questionada pelo Observador, fonte policial não esclareceu se o agente foi também afastado da investigação. Donald Trump reuniu nesta noite a equipa de segurança nacional para discutir os próximos passos da guerra no Irão. Em cima da mesa, a hipótese de serem retomados os combates. A notícia é avançada pela Axios. 3 norte-americanos com conhecimento do processo avançam que vão estar presentes nessa reunião. O vice-presidente norte-americano, J.D. Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário de Defesa, Pete Hegseth. A liderança norte-americana está a equacionar retomar o projeto Liberdade, a operação norte-americana destinada a escoltar navios pelo Estreito de Hormuz, que foi, entretanto, suspensa. Outra possibilidade é retomar os bombardeamentos. O Irão já avisou que as Forças Armadas do país estão prontas para dar uma resposta à altura a qualquer agressão. O Wall Street Journal escreve que os Emirados Árabes Unidos terão realizado ataques secretos contra o Irão em abril. Entre os alvos estará uma refinaria de petróleo na ilha iraniana de Lavan, no Golfo Pérsico. Nos Países Baixos, 12 profissionais de saúde estão em quarentena após errarem o protocolo de atendimento de um doente infectado com antavírus. A informação foi avançada pelo jornal francês Le Monde. Os profissionais terão de cumprir 6 semanas de isolamento por precaução, apesar do risco de infecção por ser considerado baixo. Os erros aconteceram durante procedimentos de recolha de sangue e urina do paciente infectado. Chegaram esta madrugada aos Países Baixos os últimos 2 voos, com um total de 28 passageiros e tripulantes do Ondius. Em Espanha, mais uma pessoa testou positivo com antavírus. O paciente é espanhol e está entre os repatriados que se encontram em quarentena num hospital de Madrid. De acordo com o El País, o paciente encontra-se atualmente sem sintomas e em boas condições de saúde. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde afirma que os passageiros sofreram esgotamentos nervosos no navio. Em entrevista à Sky News, Tedros Ghebreyesus defendeu que a decisão de não isolar os passageiros no navio foi a melhor opção. O líder da OMS afirma que essa medida teria sido cruel, visto que os passageiros já sofreram mentalmente da situação. A Direção-Geral da Saúde publicou orientações para possíveis casos suspeitos de antavírus na sequência do surto no cruzeiro Ondius, mas descarta a implementação de medidas preventivas. A DGS sublinha que o risco em Portugal mantém-se muito baixo. As autoridades de saúde definem como casos suspeitos pessoas com contacto com passageiros ou tripulantes do navio e que apresentem sintomas como febre, dores musculares ou dificuldades respiratórias. Noite dupla de futebol, Sporting ganhou e o Benfica empatou a 2 frente ao Braga, com direito a críticas à arbitragem por parte de José Mourinho. O Clube da Luz jogou em casa. Rafa e Pavlidis marcaram os golos dos encarnados. Paulo Victor e Gorbi são os autores dos golos do Braga. Na conferência de imprensa, o técnico das Águias afirmou que neste momento não renovava com o Clube da Luz, contrariamente ao que afirmou a 1 de março. Quanto à partida, José Mourinho considera que o Benfica teve mais oportunidades de gol, mas foi menos eficaz. Um bom jogo sob o ponto de vista coletivo, um bom jogo sob o ponto de vista individual, boas performances sob o ponto de vista individual, um domínio claro sobre um adversário que é bom a não deixar-se dominar, porque é uma equipa que normalmente tem bola, segura bola, esconde bola, não esconderam muita coisa. Nós fomos muito mais fortes, mas não ganhámos. E quando não ganhas e perdes
quase um objetivo. É difícil dizer que fizemos um muito bom jogo, mas o meu feeling hoje é de satisfação relativamente aos jogadores, ao esforço que fizeram, àquilo que puseram em campo em termos de qualidade. A equipa de José Mourinho tem agora menos 2 pontos do que os Leões. Tem de vencer o Estoril na Amoreira na última jornada e esperar que o conjunto de Rui Borges não vença o Gil Vicente em Alvalade. Noutro jogo, Rio Ave Sporting 4-1 para os Leões em Vila do Conde. Os golos de Luís Soares, Gustavo Mancha, Francisco Trincão e Kenda deram a vitória aos Leões. Diogo Bezerra de Oliveira marcou pelo Rio Ave. O técnico Rui Borges reconhece o mérito e as dificuldades criadas pela equipa adversária, principalmente na primeira parte. Um início de jogo bastante aberto. Nós sabemos daquilo que o Rio Ave é forte. No jogo partido eles são fortíssimos, os homens à frente no último terço são bons jogadores, individualmente e coletivamente também. E nós sabemos que não podíamos deixar partir muito o jogo. Deixámos partir, tentámos numa fase inicial ser bastante pressionantes, procurar referências. O Rio Ave com o futebol direto que nós também já estávamos à espera num primeiro momento, depois entrar num segundo momento da segunda bola sobre a nossa linha defensiva e acabou por ser isso quase a primeira parte. Com esta vitória, o Sporting, que na última ronda recebe o Gil Vicente, beneficiou do empate do Benfica frente ao Sporting de Braga para se isolar no segundo lugar com 79 pontos, são mais 2 do que o rival. Foi a notícia de fecho deste jornal. A informação volta às 3h30. Até já.